Bom dia, boa tarde, boa noite, Cardume. Tudo bem com vocês? Bruno Nogueira, do Coluna d'Água, para fazer um programa diferente hoje. Embora não seja inédito, mas é muito raro. Hoje eu vou fazer o programa sozinho, cara, solo diver. Vou te contar que faz uma falta ter a Carol aqui na bancada, mas ela tá tocando um projeto muito legal e logo logo vocês vão ficar sabendo o que é, se é que já não estão sabendo. De qualquer forma, ela nem sabe disso. A gente vai ter ela como entrevistada aqui para a gente saber tudo o que está rolando nesse projeto dela. Por hoje, não vamos ter nenhum convidado, nenhuma participação especial. Hoje é apenas eu quem vos fala e vim trazer um assunto polêmico. Hoje eu quero falar dos primeiros smartwatches entrando aí no nosso mercado, entrando na seara dos computadores de mergulho. E nada melhor para puxar assunto, seja para quem ama, seja para quem odeia, do que falar do Apple Watch Ultra. Então se prepara para ouvir um monte de polêmica e talvez desmistificar algumas partes da tecnologia que você ainda não estava por dentro. Sem mais delongas, rola a vinheta. Então é isso, pessoal. A tecnologia de usuário aqui de ponta chegou finalmente no mergulho. No ano retrasado, no ano passado, eu lembro de estar assistindo o evento de lançamento de produtos da Apple, e aí falando sobre os relógios, né, os Apple Watches, e eu ainda pensei comigo, falei, caramba, só falta esses caras lançarem um Apple Watch que dá para usar como computador de mergulho, porque eu já estava querendo trocar de computador, precisando trocar meu relógio, e aí foi batata. Lançaram o Apple Watch Ultra, que é um Apple Watch ainda mais focado em atividade física, em atividades físicas de extremos. Então, a grande propaganda era o pessoal que faz corrida de aventura, o pessoal que pedala nessas trilhas e tal, e a gente que é mergulhador. Então, olha que bacana. E aí a Apple entrou e jogou um holofote nesse mercado e muita gente torceu o nariz e muita gente ficou empolgada. Eu não vou mentir para você, eu sou um fã de carteirinha da maçã, eu adoro o ecossistema, eu adoro as soluções, só não adoro o preço. Mas a gente também tem que entender que tecnologia de ponta também tem um preço, ainda mais a gente falando de mergulho, né? Então não tem jeito, não tem para onde fugir. Mas, antes de mais nada, queria só fazer uma recapitulação aqui. Para que a gente usa um computador de mergulho? Porque não é só uma peça que vai lá no teu braço que você nem sabe como usar. Tem que saber, tem que ler manual, porque no fim ele é a peça mais importante em relação à tua segurança. Então, saber quanto tempo você tem de fundo, saber qual que é a sua profundidade real, qual que é o seu tempo máximo sem descompressão, se você tem que fazer uma parada de segurança, se você tem que fazer uma parada descompressiva. Então, o computador de mergulho, ele serve para isso, para aumentar também o teu tempo de fundo e aumentar também a sua segurança enquanto mergulha. Então não é só colocar lá um reloginho no braço que vai marcar o teu exercício do dia. Não, não. O buraco é mais embaixo. Então, lá no episódio número 11 aqui do Coluna, a gente falou sobre... Foi número 11? Agora eu não lembro. Ou foi no número 11 ou foi no número 9? Mas enfim, não importa. A gente falou de algumas dicas de como escolher o seu computador de mergulho, especialmente se for o seu primeiro computador de mergulho. Tem uma série de opções no mercado. Computadores mais simples de entrada, com um botão só, como é o Cresce Leonardo que eu tenho, até outros mais avançados, o sonho de consumo de todo mergulhador, Shearwater. Então a gente tem aí os dois extremos, mas de qualquer forma são computadores extremamente confiáveis. Se por um lado o Cresce Leonardo ele é um computador um pouco mais simples, né, de entrada, e essa é a intenção dele, o Shearwater já te dá opções avançadíssimas, divide a tela em duas e você consegue ter informações diferentes e tal, e é bem voltado para o pessoal de mergulho técnico. Repara que todo mundo tem um computador de mergulho ideal para aquilo que a gente faz, e a palavra certa é essa, ideal. Porque eu já vou adiantar uma conclusão lá do fim. O Apple Watch Ultra não é para todo mundo. Tem mergulhos avançados que não é a melhor solução, mas a gente vai chegar lá. Bom, mas e aí? A Apple lançou ou não lançou um computador de mergulho?
Cara, lançou, mas não lançou também. Então, o que acontece é que a Apple colocou uma série de novos sensores nesse Apple Watch Ultra, né, como profundímetro, como temperatura externa da água, colocou um botão de ação novo do lado esquerdo aí do relógio. E ele basicamente é um relógio feito para aventura. Então ele tem um sistema de GPS diferenciado, ele tem uma bateria diferenciada, ele tem um brilho de tela diferenciado. Inclusive, nativamente, o Ultra consegue servir como um ótimo computador se você estiver fazendo snorkel ou mergulhando numa piscina. Ele marca qual foi a tua profundidade, quanto tempo você ficou ali embaixo, naturalmente, direto pela Apple. Por que direto pela Apple? Porque no fim, quem é responsável por tornar o Ultra em um verdadeiro computador de mergulho não é exatamente a Apple. É uma outra empresa que desenvolveu o aplicativo da Oceanic Plus. Você já deve ter ouvido falar. E o Oceanic Plus, ele é parte, né, da empresa Oceanic. Se você ainda não ouviu falar dela, é normal. Aqui no Brasil não tem uma presença tão forte, mas eles são muito fortes lá fora. E eles fabricam coletes, fabricam máscara, fabricam nadadeira, roupa e também fabricam, pasmem, computadores de mergulho. Só que o que é um computador de mergulho no final? Se a gente for tirando todas as camadas, e aí eu vou ser bem simplório, mas vai tirando todas as camadas de opções de tela colorida ou tela sempre monocromática, tirar as opções de tamanho de tela, tirar as opções de botão, vai tirando. No fim, o que sobra é um algoritmo, é uma fórmula matemática que estima o consumo e a absorção, descompressão de gases acumulados dentro dos seus tecidos. Então, no final das contas, o computador ele fica atualizando esse algoritmo para estimar a quantidade de oxigênio ou nitrogênio que você tem acumulado dentro dos seus tecidos. E aí que eu volto. A Oceanic viu todo esse potencial de novos sensores do Apple Watch Ultra e criou um aplicativo para colocar o seu algoritmo para rodar dentro do Apple Watch Ultra. Então, o coração ele é um computador de mergulho. Ele faz todos os cálculos, todas as funções que um bom computador de mergulho faz. E ainda te dá algumas coisas extras no aplicativo para iPhone. Então, recapitulando, a Apple não lançou um computador de mergulho. A Apple lançou um smartwatch esportivo, que é o Ultra, e em parceria com a Oceanic, que é uma empresa que já tem experiência nisso, que é uma empresa que já sabe o que está fazendo em relação ao computador de mergulho, foi desenvolvido um aplicativo, que é o Oceanic Plus, e que ele transforma o teu Apple Watch Ultra em um verdadeiro computador de mergulho. E isso eu posso afirmar com todas as letras. Mas já vi no YouTube falhar, é verdade. Mas, em defesa do Ultra, e aí é que começam as polêmicas, se você realmente procurar, todo equipamento tem algum ponto de falha. Eu não estou aqui acusando nem colocando o dedo em nenhuma marca. Mas acontece de você fazer lá o setting lá do seu computador da marca X e descer e ele alagar. Ou ele descer e ele não começar a registrar o seu mergulho. Ou você precisar mandar ele trocar a bateria, por exemplo, se não for um computador que você consiga trocar a bateria ou que ele não carregue. E aí num teste estático, você vê que ele não está marcando a pressão direito. Todo o equipamento é sujeito a falha. E, óbvio, se você pesquisar, com certeza vai ter alguma falha em relação ao Ultra, é parte. Mas no que a gente viu de experiência, tanto aqui quanto lá fora, é que todo mundo está elogiando demais. Especialmente se você for uma pessoa que usa o seu relógio praticamente o dia todo. Então, é uma pessoa que sai para correr, vai para academia, faz uma caminhada, depois vai mergulhar. Quer dizer, não exatamente depois, né? Mas isso é papo para um outro episódio. Então, se você usa o seu watch sempre, e antes você tinha que tirar ele para poder colocar um computador de mergulho e mergulhar, agora você já consegue fazer isso com o mesmo relógio. Bom, aí tem algumas coisas que a gente tem que ponderar. Primeiro funciona mesmo? Funciona. Ele é um aplicativo muito completo. Tanto o aplicativo na hora de mergulhar, quanto o aplicativo para iPhone, que a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente, que tem ferramentas muito boas para o seu pré-mergulho e para o seu pós-mergulho. E vou deixar para o final aí, que agora também tem para durante o seu mergulho o iPhone. Mas esse está fora até da pauta. Vou deixar para depois. Bruno, faz mistura gasosa? Porque eu estou mergulhando com nitrox. Faz. Ele faz nitrox, ele não faz mudança de gases. E aí é que tá. Por que ele não faz mudança de gases?
Porque ele é um computador de mergulho voltado para um público recreacional, recreativo. Até tem um pessoal aí que dá umas pancadas falando que é um absurdo o computador de mergulho da Apple é só te permitir mergulhar até 40 metros. Não é um absurdo. Não é um absurdo porque esse é o público-alvo que as duas empresas queriam atingir. Se é um mergulhador recreacional, ele já não pode passar dos 40 metros. Então, não tem problema nenhum o aplicativo parar de contabilizar, de mostrar as informações no display, não é que ele para de funcionar, a partir de 40 metros. E, a não ser que você seja um mergulhador técnico, isso não deveria ser um problema para você. Porque você, sendo um mergulhador recreativo, só vai até os 40. E aí não importa se você é um mergulhador recreativo profissional ou se você é só um turista. Os 40 metros está ali para embarrear todo mundo. Então, por isso que eu falei que é um computador de mergulho, mas não é para todo mundo. Se você pegar o pessoal lá da mina da Passagem, cara, para eles esse computador não vai servir. Para eles precisa sim ter um computador com mais opções, com troca gasosa, que te dê quanto tempo até a superfície, que te dê quanto tempo até a próxima parada descompressiva. Cara, é outro rolê, é outro mergulho. Eu até acho que não é exatamente a mesma atividade do que o mergulho recreativo normal. Então, se você for um mergulhador tech, durante o seu mergulho tech, o Apple Watch Ultra não rola. Simples assim. Ah, Bruno, mas eu vou ficar aqui no coral, nesse Recife de coral a 18 metros. Show! Vai ser um computador de mergulho muito completo. Bom, agora temos algumas partes boas e algumas partes não tão boas. A primeira delas é um limitante importante. Você precisa ter um iPhone. Não tem jeito, não tem para onde correr. Até a data de gravação desse podcast, e eu duvido que isso vá mudar, a Apple não libera o pareamento do Apple Watch Ultra com outro telefone, com outra marca de telefone. Então você precisa de um iPhone para conseguir usar e configurar o seu Apple Watch Ultra. O segundo é que você tem que baixar, obviamente, o aplicativo da Oceanic Plus. E para você ter acesso a todas as funções do Scuba, tem um preço. Não vamos falar exatamente de preços, porque isso pode mudar e aí fica muito desatualizado, muito fácil. Mas a Oceanic ela tem um plano anual, tem um plano mensal e tem um plano diário para você poder usar o aplicativo e tudo que eu vou falar daqui a pouco em relação ao aplicativo. Pô, Bruno, mas além de eu pagar uma bica no relógio, ainda vou ter que pagar uma mensalidade, uma anuidade? Mas tudo tem um mas nessa vida. Quando você compra lá um computador de mergulho clássico, ele já vem com um software embutido ali. E, assim, não é tão raro, mas sempre que tem algum tipo de atualização, é mais para uma correção de algum cálculo, de algum erro, alguma coisa assim. No caso da Oceanic, é uma garantia de você ter sempre um algoritmo atualizado, funcionalidades adicionais, sempre novas, vai fazer mais ou menos uns 3 meses, foi adicionada aí a função de Free Dive. Agora você tem alguns outros itens de planejamento muito bacanas dentro do próprio aplicativo. Então não é simplesmente ter o aplicativo rodando, atualizado e pagando. Não, a Oceanic tem entregue bastante atualização com valor agregado, não só atualizando bug. E isso é muito bacana. Bom, baixou o aplicativo no iPhone da Oceanic Plus, vai criar sua conta, vai escolher um plano e aí você vai ter algumas opções para você poder começar a fazer o seu planejamento de mergulho. Uma das coisas mais bacanas que rola muito na gringa, aqui no Brasil, infelizmente, ainda é uma barreira por conta dos valores, mas é um planejamento de acordo com o ponto de mergulho. Então você digita lá que vai mergulhar, sei lá, no Tisselgorm, lá no Mar Vermelho. E aí todo mundo que mergulhou no Tisselgorm nos últimos tempos foi lá e fez um logbook dizendo quais eram as condições do mar, qual era a condição de visibilidade, se tinha correnteza, se não tinha, temperatura da água e tal. E aí isso fica num banco de dados que você consegue acessar na hora que você estiver planejando o teu mergulho. Então a própria comunidade vai adicionando dados para a gente poder resgatar na hora de fazer nosso planejamento. Eu achei isso muito bacana. Porque muitas vezes você não conhece ninguém que foi mergulhar naquele ponto que você vai mergulhar há 2, 3 dias atrás. Não significa que não tinha ninguém lá mergulhando. Então,
o ecossistema se retroalimenta para a gente poder ter essa informação para o próximo. Eu acho isso muito bacana. Dentro do aplicativo também você consegue fazer o planejamento de mergulho. Então, você vai colocar lá quais são os seus objetivos. Eu quero ficar por 20 minutos, por 50 minutos, planejar um mergulho a 18 metros, e aí você programa os alarmes. Eu quero que ele me avise quando tiver faltando 5 minutos para acabar o meu tempo programado, ou quando eu tiver para bater no meu fundo planejado, e aí o próprio relógio, a hora que você está mergulhando, ele tem uma vibração bem forte, né? Eles chamam de alerta áptico e também luminoso no seu computador, né? No seu relógio, bem bacana. Outra coisa legal de planejamento que eu não tinha visto ainda, é uma ajuda de planejamento de lastro. Você já ficou em dúvida sobre quanto que você deveria usar de lastro para mergulhar? Especialmente quando você troca roupa ou quando você está levando algum tipo de equipamento que você ainda não está totalmente familiarizado. Então, lá no aplicativo da Oceanic Plus, você coloca seu peso, sua altura, quantos milímetros está a roupa, e aí ele te dá uma sugestão, um primeiro chute de quanto você tem que colocar de lastro. Eu achei isso fantástico, porque às vezes a gente muda um pouquinho ou vai para uma roupa muito mais grossa ou muito mais fina e fica completamente perdido, especialmente quem está começando agora. E aí ele te dá um cheiro, te dá um norte, então já ajuda. E aí, depois do seu mergulho, tem um logbook. Eu continuo adorando fazer meu logbook à mão. Isso ninguém me tira. Eu acho que você é um dos últimos a fazer isso. Mas o logbook no iPhone é bem bacana, porque você consegue subir foto, fazer aquele relato que eu te falei de condições do mar, visibilidade, temperatura, e é bem bacana de fazer, ainda mais sabendo que uma próxima pessoa pode se beneficiar, mesmo que você não seja identificado ou identificada, mas é bem legal. E aí ele te mostra nos pontos no GPS sua entrada e sua saída. Se você faz um mergulho, né, bate e volta no barco, vai bater no mesmo lugar. Mas no caso de um drift, é curioso, é muito bacana ter essa informação. Sim, você não vai usar para muita coisa, mas é legal de mostrar. Durante o mergulho, o Apple Watch ele te dá muita informação. Então você tem lá o clássico temperatura da água, profundidade, tempo de mergulho, tempo não descompressivo. Ele te alerta quando você está começando a chegar muito próximo do seu limite não descompressivo. E aí, rolando a coroa do Apple Watch, ele muda um pouco as informações. Então, ele te dá uma bússola digital que eu achei bem bacana. Não testei a bússola, confesso, mas achei bacana ter. Ele te dá o tempo que você teria até a superfície numa subida controlada, responsável, as suas velocidades de subida, né? Então ele vai te dando ali uma série de outros dados que não caberia numa tela só, mas rolando a coroa, você vai mudando esse menu. E na hora que você começa a encerrar o seu mergulho, ele também calcula aí a sua parada de segurança. E eu achei ele bastante conservador. Então não é raro eu acabar fazendo uma parada de segurança aos 6 metros ou 5 e depois fazer mais uma parada aos 3. E aí eu vejo, né, o meu outro relógio, por exemplo, meu outro computador, pedindo para fazer só a parada de 3 minutos. Por que isso acontece? Lembra que eu falei? O coração do computador de mergulho é qual é o algoritmo que está rolando ali dentro. Diferentes fabricantes, diferentes algoritmos. E, como a gente já está careca, literalmente, de saber, a gente sempre segue aquele que for mais conservador, né? Ninguém nunca se machucou sendo precavido, né? Mas por falar em fabricante, vou te dar aqui um relato em primeira mão da comparação que eu fiz aí, bem uns 10 mergulhos, colocando um computador do lado do outro. Então eu desci com o meu Leonardo da Cresce e desci com o Ultra, um do lado do outro, para ver qual é que era. Antes de te falar da comparação, quero te apresentar o Leonardo, que é um computador de mergulho que eu acho absurdamente fantástico. Ele tem algumas limitações? Tem. Ele não tem Bluetooth, ele tem um botão único, mas ele é um computador de entrada, e sendo um computador de entrada, ele é muito, mas muito confiável. De verdade, eu, hoje, mesmo sendo Dive Master, cara, tecnicamente falando, eu não precisaria trocar de computador de mergulho ainda por um bom tempo.
o Crescent Leonardo me atende. Ah, Bruno, mas é mais confortável se você tiver um computador de mergulho com leitura Bluetooth. É verdade, mas aí a gente já está falando de conforto. Esse Leonardo é um computador muito seguro e é um computador muito popular. Então, eu de verdade recomendo fortemente, se for seu primeiro computador de mergulho, começar com um modelo básico, para você começar a se entender e ler o manual, né? Não tem jeito. Bom, mas comparando o Crescent Leonardo com o Apple Watch Ultra, eu não vi diferença na precisão das informações. Então, a hora que batia 12 metros nos dois. A hora que a temperatura da água dava ali os seus 18, 19, às vezes tinha ali 1 grau a mais, 1 grau a menos em um dos dois. Mas também vamos falar a verdade, né? Não dá pra gente cair na água e falar, acho que está com 18 graus. Ah, tava 17. Errei. Não, é o tipo de coisa que a gente não sente. O Apple Watch, né, tem um display grande para um smartwatch, o Ultra, ainda assim infinitamente menor do que o display do Crescent Leonardo. As informações eu achei muito iguais. Isso é um ponto positivo para os dois. Então, você tem fácil acesso às informações tanto em um quanto em outro. No que é que o Apple Watch me ganhou? Primeiro, que ele é multiuso. Então, eu vou correr, eu vou para academia, eu vou fazer uma caminhada, vou fazer um snorkel, o Apple Watch está sempre comigo. Quem tem um Apple Watch ou um smartwatch de qualquer outra marca sabe como é que é. A gente praticamente não tira ele do punho. E a ideia é essa. Então ele já ganha nessa corrida. A segunda parte, em relação ao Leonardo, é a conectividade. Enquanto o Leonardo eu preciso plugar ele num dock para poder baixar os arquivos do logbook para o meu computador, o Apple Watch Ultra, assim que eu saio do mergulho, eu nem peguei ainda meu celular, mas ele já está sincronizado o meu logbook no aplicativo do iPhone. Então, são dois mundos completamente diferentes um do outro nesse momento. Para qual dos dois eu iria? Depende. Depende muito, primeiro, de qual que é o seu uso além do mergulho. Por quê? Os computadores de mergulho desses mais específicos, né, que são computadores maiores, os próprios Stillwater, eles não são tão discretos assim. Não dá para você ir passear no shopping usando eles. Não é para isso. Por outro lado, o Leonardo ele é infinitamente menos caro do que um Apple Watch Ultra. Então, acho que aí é colocar numa balança a parte de usabilidade com a parte de preço. Agora, se dinheiro não é um problema, eu fico com os dois. Eu gosto demais de ter redundância debaixo da água. Então, se eu for fazer uma viagem, por exemplo, onde mergulho não é a única atividade, por exemplo, tô indo para a África do Sul e calhou de ter aqui um diazinho que alinhou todos os planetas e vai dar para fazer um mergulho com focas. Vou ter que alugar todo o equipamento. Tá, mas eu tô com um computador de mergulho bacana, que é meu Apple Watch, e ele é confiável. Bom, então recapitulando, né? Quem é o público-alvo do Apple Watch Ultra em relação ao mergulho? Mais fácil a gente tirar um pessoal que me dói muito o coração falar isso, mas que não é exatamente o público-alvo do Ultra. Primeiro, todos os mergulhadores tech, não os mergulhadores em si, mas não é um computador de mergulho que foi feito para atender às necessidades do tech. Ele é recreativo e é isso que ele quer ser. Né? Então, para todo mundo que vai mais fundo do que 40 metros, não serve. Mistura de gases, mesmo que acima de 40 metros, também não serve. Você tem ali nitrox ou ar, mas você não tem um planejamento de troca de gases durante o mergulho. Caverna também não é um público que deve se enveredar aí pelo Apple Watch Ultra, e águas muito geladas, aí por um motivo, né, que o usuário da Apple sabe bem, porque água gelada drena a bateria, né? E embora a bateria do Ultra seja muito boa, você não quer ficar debaixo da água com o seu relógio zerado. Né? Águas muito geladas, então Ice Diver, por exemplo, não é o caso de você ir com Apple Watch Ultra. Tem opções mais seguras. Então, sobra pra gente, como público-alvo, todo mundo do recreativo, então 40 metros para cima, todo mundo do Nitrox também do 40 metros para cima. Aliás, eu não sei, mas cara, eu tô tentando lembrar aqui qual foi a última vez que eu bati perto dos 40 metros. E eu acho que eu não tenho. Eu acho que o mais profundo que eu fui foi 33. Enfim, essa limitação de 40 metros para mim não me chama tanto a atenção. E lógico, quem faz outra atividade física além do mergulho, inclusive muito recomendável que faça. Mantenha a saúde, mantenha aí teus níveis de preparação física sempre bons
osso, a gente nunca sabe quando que a gente vai ter que bater perna. Então, concluindo, eu confio muito no meu Apple Watch Ultra. Mas eu acabei de lembrar que eu falei lá embaixo que agora tem as aplicações também para o iPhone durante o seu mergulho. E olha como o pessoal da Oceanic é safadinho, cara. Porque agora, esse ano de 2023, um pouquinho antes do lançamento do Apple Watch Ultra 2, que eu já vou falar dele rapidinho, pela Apple, eles lançaram um case para iPhone. Ah, mas case para iPhone já tem um monte. É verdade. Eles lançaram um case para iPhone que transforma, além de transformar o seu iPhone numa câmera subaquática, com todas as funções que o seu iPhone já tem, então dá para tirar modo retrato, dá para fazer filmagem cinemática, dá para fazer filmagem e acessar esses menus de uma maneira muito simples debaixo da água e tal. Ele transforma o seu iPhone num computador de mergulho. Porque se eles conseguem carregar um aplicativo dentro do relógio para fazer o seu Apple Watch Ultra virar um computador de mergulho, por que eles não fariam isso com o seu próprio telefone, com o iPhone? Então, hoje você consegue colocar o seu iPhone dentro da caixa da Oceanic, tirar as fotos e, ao mesmo tempo, acompanhar ali as informações do seu mergulho em tempo real. E aí vira uma redundância entre o iPhone e o Apple Watch Ultra. Olha que muito louco. Então agora você consegue fazer tudo isso levando o seu iPhone para debaixo da água. Vou dar aqui uma opinião singela. Eu não levaria o meu iPhone para debaixo da água. Não por nada, mas se a caixa da minha câmera vaza, eu vou perder minha câmera. É um fato. Agora, se a caixa do meu iPhone vaza, cara, tem muita coisa ali profissional, pessoal, da família, que você não quer perder. Então, de repente, não sei se é uma ótima ideia. De toda forma, opção agora tem. E deixei por último a atualização aí da Apple no Apple Watch Ultra 2 que a gente teve esse ano. E que assim, entendedor que sou dos produtos Apple, cara, mudou o processador do relógio e só. E isso não trouxe nenhuma melhoria, não trouxe nenhum sensor novo. Esse episódio ele está muito atrasado, porque particularmente eu tinha aí uma expectativa de que viesse também lançado, atrelado ao Apple Watch Ultra 2, um transmissor do primeiro estágio, para a gente saber como é que está o nosso ar, a pressão que a gente está dentro do cilindro. E não veio. Então ficou aquele gostinho de, tá, mas e aí? Atualizou o relógio, mas não teve nenhum ganho, ou pelo menos nenhum ganho agora. Pode ser que daqui 2 ou 3 anos tenha algum aplicativo ou que venha finalmente esse sensor de pressão que a gente consiga usar no Apple Watch Ultra 2. Mas hoje não faz sentido, não faz diferença se é o 2 ou se é o da primeira geração. E nunca é demais lembrar algumas coisas, porque já dizia minha avó, quem não tem colírio usa óculos escuros. A gente nunca deve compartilhar o nosso computador com outro mergulhador, mesmo que ele seja seu dupla. Por quê? Mas a gente está mergulhando o tempo todo. É verdade, mas às vezes um está um pouquinho mais para cima, o outro um pouquinho mais para baixo, e aí essas pequenas variações dão uma diferença. Então, cada um com o seu computador. Ponto. Usar um computador de mergulho é bem seguro, mas não exclui você ter o conhecimento de tabelas para você poder entender as mensagens que o seu computador está te dando. E não importa se é um smartwatch, ou se é um computador de mergulho de entrada, ou se é um computador avançado do pessoal lá que faz tech em caverna. Você tem que entender como é que funcionam as tabelas. Planeje o seu mergulho antes e mergulhe o seu planejamento. Porque senão não faz sentido. Ele é uma ferramenta de segurança? Sim, mas o conhecimento também é uma ótima ferramenta de segurança. Ainda mais para você entender como é que funciona a tecnologia. Bruno, mas tem outras marcas de smartwatch? Tem. Não é só o Ultra da Apple. A gente tem a galera que faz parte do time Garmin, tem a galera que faz parte do time Huawei. Porque a Huawei acabou de lançar também um smartwatch que também é um computador de mergulho. Esse daí eu tô louco para testar. Mas vamos ver se tem alguém da Huawei ouvindo a gente. Antes de começar a finalizar, pessoal, queria avisar um detalhe. Esse podcast não foi patrocinado pela Apple nem pela Oceanic em nenhum momento. Então são percepções e são vivências minhas em relação ao Apple Watch Ultra. A gente não ganhou para testar, a gente não teve ninguém da Apple que veio aqui e pagou o merchan. Então é um disclaimer que eu devia ter feito lá no começo, estou fazendo registro aqui no fim, mas é isso aí.
Então, pessoal, esse foi um episódio completamente diferente, solitário para mim, mas obrigado por você me fazer companhia aí do outro lado. Espero que não tenha sido tão chato assim. Queria primeiro agradecer todo mundo que ouve a gente, que apoia, que manda mensagem, que dá um oi no Instagram. Cara, vale muito todo o esforço que a gente faz cada vez que vocês dão um oi pra gente. Você não segue a gente ainda no Instagram? Então corre lá, @coluna d'água, dá o seu seguir no Instagram, dá as suas estrelinhas no Apple Podcast, segue a gente no Spotify. Faz toda a diferença, porque essas plataformas distribuem o conteúdo para pessoas que têm os mesmos gostos que você, de acordo com o número de joinhas, de like, de estrelinhas. Então ajuda a gente, custa nada, esmaga o botão lá das 5 estrelas, mande suas mensagens, suas dúvidas. Falei alguma besteira aqui? Por favor, me corrige no próximo episódio, eu vou estar muito feliz em falar que alguém me corrigiu. Diga pro pessoal do seu Dive Center, vê lá se eles já conhecem o Coluna. A gente tá com uma surpresa aqui agora para dezembro na manga. Cara, é um material muito legal que a gente vai fazer uma ação aí bacana. De resto, por essa semana vou ficando por aqui. Não tem ninguém para assinar o meu logbook, então vou pedir para vocês assinarem. Muito obrigado. E até semana que vem, que agora começa o momento mais chato da semana, que é o nosso intervalo de superfície. É isso aí, pessoal. Mergulhe seguro, mergulhe sempre.